O mundo inteiro assiste a uma mudança estrutural muito importante no financiamento do desenvolvimento mundial. E eu aqui me refiro à construção do futuro Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Os BRICS, como todos sabem, um bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A decisão de criar esse banco para alavancar e contribuir solidariamente com o processo de desenvolvimento, de inclusão social dessas importantes economias mundiais, nações emergentes, já ocorreu, senhor presidente, há algum tempo. Restando agora a definição da estrutura do banco, o local onde o banco terá sede e os detalhes para a operacionalização desse órgão, desse mais um órgão internacional de desenvolvimento mundial. Vários países, como a África do Sul, como a Índia, disputavam sediar o Banco Mundial. Entretanto, pelas informações últimas divulgadas, possivelmente a sede para o Banco dos BRICS deverá ser mesmo na China, na cidade de Xangai. Xangai, que é hoje o maior centro financeiro da Índia continental. E eu quero dizer aqui, dar o meu testemunho, que numa visita recente que fez uma delegação de parlamentares brasileiros, senadores, e antes dos senadores, senadoras, foram os deputados federais, acompanhados inclusive pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, mas a comitiva do Senado que participa do grupo parlamentar Brasil-China e que lá esteve sob a coordenação do senador Flecha Ribeiro, que é não só o secretário do Senado Federal, o primeiro secretário, mas o presidente do grupo parlamentar Brasil-China. Em todos os lugares por onde andávamos, senhor presidente, com todas as autoridades chinesas com que falávamos, todas elas falavam de uma mesma linguagem, que era pedir o apoio e fazer alguns questionamentos acerca da posição do Brasil em relação ao pleito que a China havia apresentado para que a sede dos BRICS fosse naquele país. Então, a notícia que temos é que parece que o acordo já teria sido selado e que a confirmação da escolha de Xangai como sede do banco deverá ser anunciada no próximo encontro da cúpula de líderes dos BRICS, que ocorrerá no mês de julho, logo após o encerramento da Copa do Mundo, aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. A previsão dos membros, senhor presidente, é que o banco poderá entrar em operação já no ano de 2006. A instituição, que é projetada como alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, órgãos que os países dos BRICS criticam por ser dominado pelas potências sociais, tem como objetivo e terá como objetivo financiar obras de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável de seus membros, ou seja, do Brasil, da Rússia, da África do Sul e da Índia. Os termos do acordo que cria o banco estão praticamente definidos e prevêem que cada país aporte o mesmo valor de recursos, ou seja, cerca de 10 bilhões de dólares cada nação. Também tomamos conhecimento de um pleito por parte da China para que a China pudesse aportar um volume de recursos maior, o que aparentemente poderia ser um bom negócio. Entretanto, por parte dos demais países, de uma decisão e uma determinação de que o aporte de todos sejam semelhantes, para que nenhum possa ter participação maior do que o outro. Além do banco, senhor presidente, os BRICS também deverão formalizar em Fortaleza a criação de um fundo de reservas de 100 bilhões de dólares, que poderá ser usado pelos países do grupo
em um possível cenário econômico adverso. O arranjo contingente de reservas, CRA, na sigla em inglês, terá em torno de 41 bilhões da China. Brasil, Rússia e Índia entrarão com 18 bilhões cada e a África do Sul com 5 bilhões. Eu repito, a esses recursos é para compor o arranjo contingente de reservas. Segundo a economista Stephanie Griff-Jones, da Universidade de Colômbia, a chegada do Banco dos BRICS marcará uma mudança significativa na arquitetura do financiamento internacional de desenvolvimento. Essa postura ativa, producente e ampla é fruto de uma política externa que tem em seu horizonte o aprofundamento das políticas de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que busca construir novos caminhos e novas parcerias. Este é o caminho iniciado, senhor presidente, aqui eu quero destacar, pelo governo do ex-presidente Lula e mantido agora no governo da presidente Dilma, que está em sintonia com as aspirações dos povos e não aceitam ser apenas títeres de economias dos Estados Unidos e da Europa. Eu quero, senhor presidente, dizer que o momento é de muita alegria para os brasileiros, para os russos, para os africanos, de muita alegria para a China, para os chineses, o maior país do mundo do ponto de vista da população. Só lá são mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que vivem. No Brasil, mais de 200 milhões, enfim, um grupo importante como o BRICS, levar a cabo aquilo que muita gente imaginava quando os membros da cúpula, os presidentes desses países, pela primeira vez anunciaram a criação do banco. Muita gente ficou cético, manifestou o seu ceticismo em relação àquele anúncio, achando que as bases para o acordo seriam tão delicadas, tão difíceis, que o banco não chegaria ao bom termo. E hoje a gente vê que nós estamos muito próximos numa cúpula histórica que acontecerá aqui no Brasil, neste país, sede da Copa do Mundo, que não tenho dúvida nenhuma, será um belo espetáculo que o povo brasileiro patrocinará para o mundo todo. Então, logo após a Copa, com a realização desse evento tão importante, senhor presidente, para todos nós brasileiros, para todas nós brasileiras e para grande parte dos povos do mundo inteiro, mesmo aqueles países, aquelas nações que não participam dos BRICS, ganharão muito com essa medida, porque, sem dúvida nenhuma, a criação de um novo banco, a criação de um novo fundo de desenvolvimento trará um equilíbrio maior na correlação de forças nesse cenário internacional, senhor presidente, porque temos que entender que as nossas relações com as demais nações devam ser relações amistosas, mas relações de igualdade e jamais relações de subserviência, como acontecia no passado, onde organismos internacionais ditavam verdadeiramente políticas, senhor presidente. Hoje, nós não estamos mais sob o jugo desses organismos internacionais. Pelo contrário, ajudamos muito os governos que aqui estão, por aqui passaram, a construir esse novo cenário internacional que garante melhores condições de desenvolvimento. Então, eu quero aqui cumprimentar essa decisão, ao mesmo tempo em que encaminho as minhas saudações à China, que se confirmado essa decisão de que a sede seja em Xangai, na China, a sede do Banco dos BRICS, penso, apesar de toda a distância que nos separa, a distância geográfica, Brasil e China, mas essa distância geográfica não é nada perto da nossa proximidade amistosa, de solidariedade que há entre as nossas nações e todas as demais nações que compõem o BRICS. Mas, senhor presidente, nesse período que me resta, eu quero aqui fazer um registro, e porque faço questão também de cumprimentar, de participar daqui da tribuna desse Senado, a eleição para o Diretório Central dos Estudantes DCE da Universidade do Estado do Amazonas, que aconteceu recentemente e que contou essa eleição com a participação de alunos de 5 unidades da capital e 16 unidades do interior do estado do Amazonas: Maracapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Careiro, Castanho, Coari, Parintins, Humaitá, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Erunepé, Carauari, Boca do Acre, Tefé, Manicoré, Lábrea e Maués. No pleito, senhor presidente, da entidade,
foi eleita a chapa liderada pelo jovem Mike José Soares Tavares, que é estudante de pedagogia da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. A UEA é a maior universidade multicamp do Brasil, senhor presidente. Recentemente, conquistou sua autonomia administrativa, elegendo pela primeira vez o seu reitor. E, sem dúvida nenhuma, agora, a eleição do DCE reforça esse processo de mais democracia interna na própria universidade. Quero aqui destacar que a própria eleição direta para a reitoria da universidade, visto que a UEA é uma jovem universidade ainda, foi muito fruto de grandes mobilizações do corpo docente, mas principalmente do corpo discente. Os estudantes, com essa eleição recente, senhor presidente, deram um verdadeiro exemplo de organização e de maturidade. E por esse motivo é que eu apresento um voto de aplauso, um voto que passo a ler. No dia 5 de junho de 2014, ocorreu no estado do Amazonas a eleição da nova diretoria do DCE da Universidade do Estado. A chapa 10, na pressão pelas mudanças, ganhou com 1.511 votos, tendo 348 votos de diferença para a segunda concorrente. O DCE da UEA é filiado à União Estadual dos Estudantes do Amazonas e à União Nacional dos Estudantes. A chapa 10, na pressão por mudanças, era composta por Mike Soares, Eusimar, senhor presidente, Danilo Queiroz, Ariana, Bruna, Jackson, Rafael, Geraldo, Anderson, Fran Wallaf, Eliésio Vargas, Rogerson, José Rodrigues, Maikson, Leide, Fernando, Rosilene, Sandra, Herbert, Antônio, Miguel, Danilo, Edilon e Olavo Barros. E eu faço questão de citá-los todos, dizendo que, coordenados por Mike, que é o novo presidente eleito, é sem dúvida nenhuma uma chapa composta por estudantes que têm muito desejo em trabalhar para que haja avanços efetivos no âmbito da universidade. Tanto que o nome escolhido foi, senhor presidente, na pressão pelas mudanças, ou seja, uma universidade em construção, uma universidade que tem uma presença forte na capital, mas principalmente no interior. Quero desejar a todos sucesso em sua gestão. Obrigado, senhor presidente.